Maravilhoso, Deus é santo, Deus é poderoso. Glória a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Então, pastor, a respeito do nosso irmão, né, pastor Gilmar, na verdade, acho que ele era missionário, né, ungido missionário, né, ele abriu com o pastor, esqueci agora o nome, aquela igreja Cruz do Calvário, né, glórias a Deus, conheci ele já há algum tempo, né, ele esteve aqui, realmente, na igreja, alguns dias conosco, né, ele era muito amigo do irmão Silas. Aí a gente fica triste, né? Mas Deus conhece tudo e sabe tudo, né? Hoje eu vejo, pastor, da maneira igual o senhor está dizendo o que aconteceu com ele, né? O meu pai, Deus deu um grande livramento de infarto para ele. Por quê, pastor? Porque o infarto ele para o sangue, né? Ou é jogado para fora, né? Deus deu um grande livramento, pastor, que Deus, naquele dia, igual na segunda-feira, né, que hoje já estávamos aí mais de 8 dias, né, que a minha mãe me ligou e eu corri lá na fazenda. Eu cheguei lá, o meu pai tinha colocado para fora mais de 1 litro de sangue, enchia a boca dele de sangue, pastor, dele jogava fora, né, e quando eu cheguei, eu coloquei as mãos sobre meu pai ali de joelho e clamei ao Senhor, né, naquele momento eu vi que Deus estava dando um livramento do infarto para ele, né? E eu falei aos meus irmãos, falei a todos que estavam ali, falei, Deus deu um grande livramento para o meu pai, para o nosso pai, do infarto, né? Alguns não acreditaram, mas quando foi feito o exame, glórias a Deus, ali foi feito os exames ali no hospital, glórias a Deus, eles não souberam de onde saiu o sangue, pastor, não achou, fez tomografia, fez endoscopia, né? E lá estão os exames, né, que não souberam de onde saiu aquele sangue. Então eu, desde o momento em que eu ponhei a mão sobre meu pai, eu senti a parte de Deus, que Deus estava dando um livramento de um infarto, porque se o sangue para no coração, aconteceria da mesma maneira que aconteceu com o nosso irmão Gilmar, né? Ou se fosse para o pulmão também seria um derrame e ele não suportaria. Então, irmãos, eu sempre digo e sempre vou dizer, o nosso dia de concerto é ontem, não é amanhã, porque nós não sabemos o momento que iremos partir, nós não sabemos, né? E o senhor vê, dentro do carro, o irmão falou, conversou, falou das coisas santas, né? Porque Deus já tinha preparado o momento para ele. O meu pai trabalhou o dia todo, irmãos, sem sentir nada. Chegou, jantou, no momento de dormir, quando ele dormiu, meia hora depois aconteceu isso. E ele, quando eu peguei lá, ele disse, filho, eu não senti nada, trabalhei o dia todo. Então eu digo, irmãos, a uns Deus está dando uma oportunidade, a outros Jesus já está chamando. E nós, será como está o nosso concerto para com o Senhor? Se hoje Jesus nos chamasse hoje, será que estaremos prontos? Pastor, eu estou na igreja. Estar na igreja quer dizer, né, que estamos salvos. Nós estamos salvos a partir do momento que nós ouvimos, obedecemos e vivemos para Cristo, porque nós somos conhecedores. Glória a Deus, Senhor. Nós temos um chamado, nós temos diante de Deus, glória a Deus, foi incumbido a nós fazer algo para Cristo. E Deus, Ele sabe de tudo, sim. Mas desculpa nossa, Deus sabe todas as coisas, sabe sim. Então, se Deus sabe e nós conhecemos a Deus, então vamos nos consertar ontem, porque hoje nós não sabemos se amanhã pertence ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, da palavra do Senhor, capítulo 16, versículo 13, uma palavra bastante conhecida, posso dizer assim, pela igreja de Cristo. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Mateus 16, 13, a confissão de Pedro. Deus, hoje você pode ver, muitas das vezes nós chegamos no culto e nós observamos, hoje aqui o pastor abriu a boca, repreendeu os impedimentos. Então poucas pessoas, por que um impedimento tão grande? Vocês prestaram atenção? Vocês têm prestado atenção nos últimos cultos nossos, como tem sido? No culto passado, eu fico aqui, irmãos, observando, eu ouço a igreja. No culto passado, a irmã orando disse, né, para que a igreja se avivasse, porque a igreja morna não agrada ao Senhor. Então, o que nós vemos com isso? É que nós, então, nós precisamos, quando eu digo nós, eu estou dizendo todos.
buscar o nosso conserto, aonde estamos errando. E eu creio que dentro da palavra Jesus vai mostrar para nós mais uma vez. E a palavra do Senhor diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipos, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra serás ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor, Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, e que persema norite capebídica abiassamedi que prolide prabiasse, e samarai di cantorei di che proplite che ciopinihas, sharamai indebria o cremeri sturi, sharameduria mande cantorei stu, io palascia ramai di te papia, cremolare surica la blascia rei correbbia stei. Olha Senhor, a mandare studi pica per torubia, cremolare studi che torrebbia sobre gamarai, sharabalaba canterebere bahai, chi ti pidi comaraba canterebera brasciaia, do panari studi sassobia. Olha Senhor, amerso mi cantorebia so, chi per dobre canterebia sarai, e chi comandabra canterebia sobre amai, di chi pomarassia, e chi resce, di chi combaia, amanhã de sauria, iris andaraia, ramene sharamai, chi mi canterebai, do panebra suri, iris alabaia, camarera sobrias, nambia de papaba sobe nabai, iris andarude hamanaba sobria, niricanterebia suricanterebanaia. Não adianta se reunir contra a minha igreja, não adianta abrir a boca contra o meu altar. Ramenecanteremenecanterai, ensinará sobre la manaia, endorendai, dandecobia, indopanaia. Tenham observado, tenham ouvido, rebaia. Precisam dar as mãos, precisa lutar, ramão de ramanaia, contra as potestades, emandaia, ride sobre lebacéria. Não é um contra o outro, não é um contra o outro. Ramande canta, remede canta, rabaia. Oh, sadará, suriandaia. Cerebei, andei, cantou, me lebaia. Jobábia, senácia, Indimaia. Quando abres tua boca no altar e fala do conserto, conserta-te primeiro, e se ponha como tu prometeste, e ramandabacede, canta ramanaia, porque eu tenho observado, eu tenho colocado na balança, ramanaia, e não tomo por inocente aqueles que conhecem a minha verdade. Assim diz o Senhor: tem misericórdia, Senhor, de mim, ó Senhor, e conduz esta noite, Senhor. Não permitas que fale de mim, mas que tu possa me usar, Senhor, conforme o teu desejo esta noite. Pai da glória, Deus santo, toma o altar e fala com a tua igreja, Senhor, para a glória do teu nome. E a igreja diga amém. Amém.
Se tem palmas, exalte a Ele. Se tem glória, exalte a Ele. Se tem aleluia, exalte a Ele. Glória a Deus, Senhor. A palavra do Senhor que o Senhor nos traz esta noite. O Senhor vem falando de alguém que decora. Se nós observarmos a palavra, nós vamos entender que enquanto Jesus caminhava com os discípulos, Pedro era aquele que observava mais a Jesus. Não, pastor João deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Não, João, ele deitava a cabeça no peito de Jesus, porque ele queria receber de Jesus, glórias a Deus, algo precioso, e recebeu. Mas Pedro, se nós olharmos pela palavra de Deus, Pedro, ele observava mais a Jesus Cristo. Ele observava e ele expressava de canta rebaixada naquilo que ele via da parte do Senhor. Porque quando eles estavam reunidos, que tinha alguma conversa, que Jesus falava algo em meio deles, glória a Deus, você presta atenção, que Pedro era o primeiro que respondia a Jesus Cristo. Pedro, ele sempre estava de Comarabaia, em observação no que o mestre falava. Ah, pastor, mas Pedro negou, Jesus negou sim. Glória a Deus, era nítido que ele fazia isso, porque também quando ele observava o mestre, Pedro, ele se apoiava porque o mestre ali estava. Mas quando ele se deparou que era preciso ele ter mudança, que era preciso ele se converter, que ele olha aos olhos de Jesus, glória a Deus, Jesus na multidão está olhando para ele, depois dele ter negado Jesus por 3 vezes. Pedro, a Bíblia diz que ele chora amargamente, ele chora porque ele entendeu, glória a Deus, que a partir daquele momento era preciso ele se converter a Cristo. A partir daquele momento o mestre já não estava mais em corpo de homem do lado dele. Ele ia ter que marchar, ele ia ter que torcer de canto debaixo, descer, ele ia ter que jejuar, ele ia ter que buscar, mas a glória do Senhor seria manifesta sobre a vida dele. O que traz, pastor, está saindo do texto em que lemos? Não. Estamos falando daquele que o próprio Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Quando Jesus está ali em Cesareia, nos termos de Cesareia, Jesus está reunido com os seus discípulos. É claro que Jesus sabia o que o povo falava dele, mas Jesus disse: eu vou testá-los, eu vou prová-los. E quando ali Jesus pergunta: o que diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus nunca se exaltou, sendo ele Deus. Ele podia dizer: que diz os homens a respeito do Filho de Deus? Não, mas ele disse: que diz os homens a respeito do Filho do Homem? Nós já aprendemos, irmãos, com Jesus Cristo, a humildade. Nós aprendemos com Jesus Cristo que não é porque nós pregamos, não é porque nós louvamos, nós somos mais, ou somos melhores, ou somos... Não. Cada um de nós somos chamados de servo. Servo, ele não faz além daquilo que o seu Senhor manda. O servo obediente, ele observa, obedece a voz do seu Senhor. E quando alguém fala com ele, ele diz: não, mas eu estou cumprindo ordens do meu Senhor. Não podemos, irmãos, não é porque Jesus está dizendo assim, desta maneira, não é porque pregamos, não é porque louvamos, não é porque sabemos algo dentro da igreja, que nós vamos diminuir alguém, que nós vamos ser mais do que alguém. Não. Nos nossos dias, o que nós temos visto é pessoas querendo status, é pessoas dizendo ser, por causa da palavra, por causa do conhecimento, por causa da unção. E nós temos que entender que o nosso mestre, ele nunca se exaltou. Glória a Deus, Senhor. E quando ali ele pergunta aos seus discípulos, eles respondem: não, disse que o Senhor Elias, outro, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Aí Jesus pergunta a eles: e vós, que disseste que eu sou? Estava 12 ali com eles. Ah, pastor, mas Pedro pulou à frente. Talvez Pedro
Faz como eu e você, muitas das vezes, quando pergunta alguma coisa, espera que alguém vai responder na frente, não responde, então diz, então sou eu. Para mim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que traz para nós essa confissão de Pedro? Pedro, ele caminhando com Jesus Cristo, estava já perto de Jesus ser preso, estava já se completando o ministério de Jesus na terra, como homem. E Pedro, ele teve uma revelação do céu. Para mim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E na mesma hora, Jesus disse a ele, não foi carne, Pedro, que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor. Para nós esta palavra, intimidade, é ter intimidade com Deus. Vocês sabem, você conhece a Bíblia, que os seus discípulos de Jesus, eles não sabiam orar como Jesus, antes de Jesus ser crucificado, ser morto, ser ressuscitado e ser levado ao céu. Os discípulos não sabiam orar. Nós não encontramos em nenhum lugar, antes de Jesus ter subido ao céu, os seus discípulos orando. Por entanto, que Pedro mesmo pede a Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Jesus ensina a oração dominical, Jesus ensina a oração do Pai Nosso a eles. Porque eles não sabiam, eles não tinham palavra. Eles não tinham palavra para descer como Jesus estava no Getsemane. Jesus chamou os três e disse, ficai aqui e vigiai comigo, ou ficai aqui e orai comigo. Mas eles estavam pesados, estavam cansados espiritualmente, como eu e você muitas das vezes. Então adormeceram. Jesus volta para eles e diz, tem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai. Quando Pedro recebe esta palavra, não foi carne que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai. Jesus estava dizendo, Pedro, você vai fazer a diferença onde você passar. Pedro, você vai fazer a diferença, Pedro, aonde você estiver. Porque depois que eu subir ao céu, Pedro, você vai entender que precisa orar, você vai entender que precisa buscar. Mas quando tu buscar, quando tu orar, Pedro, você vai ser usado na terra. Eu vou usar você, Pedro, que as pessoas vão ouvir a tua fama de longe. Que as pessoas, Pedro, vão ouvir de você, que você vai passar por este mesmo lugar. E eles vão trazer os doentes, Pedro, para que a tua sombra passe por eles. Glória a Deus, Senhor. Traz, pastor, para mim esta palavra. Nos nossos dias estamos como Pedro, enquanto Jesus está do nosso lado. Não estamos orando como é para orar. Não estamos buscando como é para buscar. Muitas das vezes até falamos para os outros, não é preciso orar, não é preciso descer. Mas nós não fazemos. Estamos sendo hipócritas. Jesus Cristo, irmãos, Ele separa o povo. Ele separa 12 homens. Mas um deles trai. Mas 11 deles fazem história. Porque 11 deles pegaram no arado e disseram, não importa como vão me matar, não importa como vão me perseguir, mas eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Isso é honrar o nome de Jesus. Isso é honrar o seu chamado, o meu chamado. Nossos dias nós estamos achando, não, eu conheço a Bíblia, não, eu posso pregar a qualquer hora, porque eu conheço. Não é assim, igreja. Precisamos sim conhecer a palavra, mas precisamos buscar unção, porque sem unção nós não somos nada. Quando nós abrimos a boca, se não tiver a referência da cruz do Calvário em nossas vidas, não somos nada. Não adianta eu conhecer a Bíblia e eu não orar. Não adianta eu conhecer a Bíblia e não jejuar. Muitas das vezes o Senhor está falando conosco na igreja e nós estamos dormindo, entrando no ouvido e saindo do outro. Muitas das vezes chama-nos de louco, o pastor cobra muito, o pastor é isso. Mas é Jesus que está falando para nós, igreja. Glória a Deus, Senhor. Não adianta, irmãos, eu querer fazer algo, eu querer ter uma revelação, se eu não buscar o dono dela.
Jesus Cristo, Ele nos deu, irmãos, a instrução do que devemos fazer. Jesus, Ele nos deu a instrução. Por que você acha que tem muitos pastores conhecidos aí mundialmente, irmãos, nacionalmente, pessoas que talvez você conhece, que deixou a fé? Porque deixou os princípios. O princípio dela é a oração. Pastor, mas eu tenho um voto com Deus. Irmãos, o nosso voto, ele só vai ter firmeza quando nós obedecemos. Quando Pedro abre a boca e diz, Pedro abre a boca e diz, para mim tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olhou sobre ele e viu em Pedro uma diferença. Olha na Bíblia, irmãos, porque eu sempre vou dizer isso. Talvez a igreja ainda não pegou a visão de Cristo, mas por que 3 deles destacam? Desses 11, porque Judas traz Jesus e acaba-se o ministério de Judas. Mas dos outros 11, irmãos, que sobrou, porque Pedro, João e Tiago faz a diferença. Pastor, os outros foram usados sim também. Mas por que a Bíblia faz tanta menção desses 3 discípulos? Porque eles eram mais chegados de Jesus. Como, pastor? A obediência, no temor. Por que quando Jesus chega no Getsemane, que vai dobrar o joelho junto com ele, Jesus olha, irmãos, tem 11 homens ali que não sabiam orar. Jesus estava ali com a sua alma angustiada, estava triste. E quando Jesus dobrou o joelho, olhou para trás, pastor Zé, Jesus viu que nem todos eles podiam ouvir o que ele estava sentindo. Nem todos eles podiam ouvir na boca do mestre o que Jesus falou para Pedro, Tiago e João. Jesus olhou, irmãos, para André, para Bartolomeu, para os demais, e disse, se eu falar o que eu preciso, algum deles vão desviar, porque eles não vão suportar, porque eu sou o guia deles. Eles estão aqui por minha causa, mas se eu abrir a boca e dizer, Pai, passa de mim esse cálice, eles vão se escandalizar. Então Jesus se põe de pé mais uma vez, caminha um pouco e chama os 3. Vamos além orar comigo. E lá na frente, eles param, Jesus disse para Pedro, Tiago e João, a minha alma está angustiada até a morte. Isso é intimidade, irmãos. Glória a Deus. Por que muitas das vezes você olha para a pessoa e diz, mas como esse prega? Quando ele abre a boca, parece que Deus desce na igreja. Quando ele abre a boca para louvar, parece que Deus desce na igreja. Não é porque ele é melhor. É porque mesmo sem palavra, ele está de joelho, dizendo, Jesus, eu não te largo. Jesus não me deixe. Jesus não me abandone. Mas nos nossos dias, muitas das vezes, estamos diferentes, igreja. Em vez de nós estarmos em nossa casa de joelhos dobrados, clamando por nossas vidas, nós nos reunimos para falar contra a própria igreja, contra o próprio irmão. Está uma briga dentro da igreja, irmãos. Por quê? Porque parece que somos tão santos que Jesus não vai no encontro que eu falo. Se eu falei mal do meu irmão, se eu junto com o pastor Rafael, eu falou mal do pastor Márcio, se eu junto com o pastor Márcio, não, Jesus não se agrada. Glória a Deus, Senhor. Quando Jesus, irmãos, fala em vós, que disseste que eu sou, Jesus, Pedro responde, Jesus diz, não foi carne que te revelou, Pedro. Simão Bajonas, sobre ti edificarei a minha igreja. Por quê, pastor? Pedro, pedra pequena. Jesus Cristo, a pedra angular, mas Pedro, a igreja de Cristo. Irmãos, eu não sou aqui para trazer emocionalismo, eu não estou aqui querendo me aparecer, mas eu tenho sentido nos últimos dias a agonia da igreja, a agonia do Espírito Santo para mover entre nós.
O que está acontecendo entre o ciclo de oração? Será que está certo? Será que está perfeito? O que está acontecendo no grupo de jovens? Será que a Aline não precisa pegar um pouquinho mais na oração? O grupo das crianças? Será que se nós queremos entregar algo para Deus, será que estamos fazendo perfeito? Nós pastores, pastor Márcio, pastor Rafael, pastor Vanildo, será que estamos perfeitos? Ou precisamos descer? Pastor José da testemunha, quando alguém vem na igreja, ele espera de quem? Eu espero de quem está no altar, não é, pastor? Ele espera que quem está no altar vai trazer para ele um alimento, não é, irmão Simar? Mas muitas das vezes nem nós estamos se alimentando e queremos alimentar os outros. Nem nós estamos preparando a melhor comida para oferecer a alguém. Jesus não deixa escarnecer, irmão, se você não está buscando. Se você acha que o pastor me está cobrando demais e não está fazendo como Jesus manda, como você prometeu, não sou eu que está desagradado de vós. Pedro, ele conhecia o mestre, ele sabia quem era Jesus. Pedro, ele estava ali na beira do mar quando Jesus chamou. Ele foi o primeiro. Foi no barco de Pedro que Jesus entrou para pregar e depois disse: Pedro, vai para o mar alto, Pedro, lança a rede do lado direito, Pedro. Pedro disse: Senhor, eu já pesquei a noite toda, mas segundo a tua palavra, é porque tu está mandando, Jesus, eu vou fazer. Se você olha pela Bíblia Sagrada, quando Jesus chamava para os discípulos, Pedro se destacava. Quando amava o mar ali estava revolto, que eles olharam, viram um homem caminhando sobre as águas. Jesus olhou para eles e disse: não temas, vós me conhecem. Aleluia! Glória a Deus. E Pedro, fixando os olhos, conheceu Jesus e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até a voz. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desceu do barco. Irmãos, você quer fazer algo para Deus, faça. Mas faça o melhor da sua vida. Não é mais tempo de nós cochearmos, de nós dizermos: isso ou aquilo está me impedindo. Não, eu não estou fazendo, eu não estou orando, eu não estou jejuando por isso ou por aquilo. Isso é desculpa. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos, irmãos, descer. Nós precisamos, irmãos, buscar mais. Quando Jesus diz a Pedro: irmãos, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Muitas das vezes temos e queremos ter revelação, mesmo que seja a palavra para pregar, mas não buscamos como que Jesus vai revelar. Nós precisamos, irmãos, entender que Ele é Deus, nós somos servos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Ele subir aos céus, Ele disse uma coisa importante para nós. Agora eu já não chamo mais de meus servos, eu chamo de meus amigos. E Ele me explica porque o servo faz tão somente o que o mestre manda, o que o teu Senhor manda. Mas os amigos, eu falo para eles, eu conto para eles o meu segredo. Jesus está dizendo esta palavra para nós. Se nós somos amigos, Ele quer revelar a palavra. Ele quer revelar o oculto e o escondido. Mas nós precisamos, irmãos, não é isso que eu queria pregar esta noite. Isto é pouco nome de pessoas, pastor, você prega duro. Não era isso que eu queria, mas eu não posso levar para casa o que Jesus manda entregar para nós, porque vem primeiro para mim. Glória a Deus, Senhor. Jesus quer edificar a igreja. Mas se nós não tivermos a mesma comunhão, como que Jesus vai descer da casa? Se nós não tivermos, irmãos, irmão não canta bem, eu não tenho que dar oportunidade para outro. Não, vamos ajudar a irmã.
Vamos orar pela irmã, vamos entregar um jejum pela irmã, para Deus fazer através da vida dela. Jesus, além de fazer na vida da irmã, vai fazer na tua primeiro. Não, o pastor não prega bem, entrega um jejum pela vida do pastor, que Deus vai fazer na vida do pastor, mas vai fazer primeiro na tua. Mas nós estamos lutando errados, irmãos, e ao invés de nós fazermos isso, se esconder dentro do nosso quarto, orando pelos outros, nós se reunimos para falar mal. Glória a Deus, Glória a Nós se Deus. reúnem para falar do outro, muitas das vezes. E achamos que Jesus não está vendo. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que os olhos dele, irmãos, mesmo eu dormindo, ele está me sondando. Mesmo nós lá, pastor, no trabalho, onde estamos. Por isso que eu falo, dentro da igreja é fácil de nós sermos cristãos. Eu quero ver lá fora. Eu testemunho lá fora. De pessoas que olhar para você e dizer, realmente é servo, realmente é servo. Eu sempre digo, irmãos, que nós não dá valor quem é o nosso chamado, outro não vai dar por nós. Se eu não me deparar comigo diante do espelho e dizer, o Senhor me chamou, eu sou um pastor, eu preciso ser polido. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer isso por você. Por que muitos chamados, muitas pessoas com chamados estão aí e vão sem fazer nada? Porque em vez de orar, irmãos, deixou de orar, deixou de buscar, deixou de ter a comunhão com Cristo. E nós precisamos, irmãos. Hoje Jesus está nos instruindo. Os discípulos dele, todas as vezes que Jesus estava operando milagre, seus discípulos estavam do lado dele. Quantas vezes Jesus estava na montanha pregando, o povo se reunia, alguns dos discípulos abriam a boca. E uma vez, é a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Mas quando Jesus subiu aos céus, Jesus disse para eles, voltai e esperai em Jerusalém, até do alto ser revestido. Eles voltaram, eles entraram em oração. Quantos dias, irmãos, Jesus, os discípulos orou, pastor, quantos dias? Entraram muita gente com eles para orar, mas só quase 120 que permaneceram. Sabe por quê? Porque não é fácil. Pastor, é fácil quando o tempo não está na obra. É fácil descer as madrugadas aos pés do Senhor. É fácil, irmãos, descer as madrugadas aos pés do Senhor. É fácil você levantar com fome, você levantar com sede e dizer, não, reclamará, bastorama, na sébria. Eu estou abrindo jejum pelo meu Senhor. Não é fácil. Entrar 500 pessoas para orar com eles. Mas só 120 permaneceram. Mas foram 10 dias. Esses 10 dias que os irmãos estavam orando na sinagoga, na igreja. Jesus estava diante do Pai, dizendo, Pai, eu prometi a eles, Pai, que eu ia enviar o Consolador, que eu não ia deixar eles órfãos. Envia o Espírito Santo. O Espírito Santo do lado do trono, dizendo, Pai, eu estou pronto. Mas o Pai olhava, pastor, pelo sofrimento do filho, olhava pelas mãos, para as mãos, para os pés, para as marcas do corpo, e dizia, eles vão fazer o mesmo contigo, Espírito Santo. O Espírito Santo dizia, Pai, mas o filho prometeu, e eu estou pronto a pagar um preço como ele. Eu não quero trazer emocionalismo para nós, para a igreja, né? Mas eu estou sentindo, irmãos, a presença do Senhor, que muitas das vezes nós desprezamos. No segundo dia, Jesus também falou, Pai, eu prometi, envia, Pai. E o Espírito Santo dizia, Pai, eu estou pronto. O Senhor falava, não. E a igreja embaixo, orando, Senhor,
Tu prometeu, Senhor, que enviaria o Consolador, que não nos deixaria órfãos. A igreja embaixo clamando. Jesus olhava e dizia: Pai, ouve o clamor deles. O Espírito Santo dizia: Pai, envia, Pai. Glória a Deus, E muitas Senhor. das vezes você não dá valor quem é o Espírito Santo. E muitas das vezes você trata o Espírito Santo de qualquer maneira, querendo que ele concorde com os teus erros, com as tuas falhas. Mas quando nos 10 dias, a igreja clamando, Jesus vendo que a igreja estava com sede, estava com fome. Talvez Pedro ali no meio estava com a voz mais alta: Senhor, tu prometeu, Senhor. E o filho dizia: Pai, tu queres ir? Então desça. O Espírito Santo desceu na autoridade. Mas ele chegou fazendo barulho, ele chegou, irmãos, fazendo festa com a igreja, dizendo: igreja, aqui estou, eu vim para vos ajudar. Irmãos, se você crê que o Espírito Santo desceu há mais de 2020 anos atrás para te ajudar, então glorifica Ele, exalta Ele. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Às vezes não damos valor a quem é o Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes nós, pastores, não damos valor a quem é o Espírito Santo. Porque, irmãos, você canta na baia, nos louvores, nós não estamos vendo mais o manifestar do Espírito Santo. Não é que Ele nos deixou, não. Somos nós que estamos afastando Ele com as nossas atitudes. A forma de nós vivemos, falarmos, é uma humilde de nós temos um conserto, porque Jesus não deixa escarnecer, irmãos. Se nós queremos fazer algo para Jesus, vamos fazer perfeito. Em cada cargo que Jesus tem na igreja, irmãos, para mim, para você, e Jesus coloca sobre nós, vamos fazer perfeito, não vamos fazer de qualquer forma. Quando eu tirar o momento para ensaiar, eu vou para a igreja para ensaiar, para o meu hino ser perfeito para o Senhor. Deixa as coisas lá fora. Aqui dentro é para Ele, aqui dentro é para exaltar a Ele, aqui dentro é para engrandecer o nome dEle. Então engrandeça. Não é de qualquer maneira. Ei, demônio, a sonha. Se começa o indicado. Aleluia, Senhor. Quando nós, pastores, dobrar o joelho à madrugada, mas temos que dobrar. Não é pedir: Senhor, eu quero, não. Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Começa as madrugadas a exaltar o nome dEle, dizer que tu o ama, dizer que tu o adora, que tu vai ver que quando tu abrir a boca é Ele que vai te tomar. Nos nossos dias, irmãos, a igreja está tentando reter o Espírito Santo. Você vê muitas mensagens dizendo: não pode falar em mistério quando está pregando. Se a pessoa está pregando e fala em mistério é porque perdeu a palavra. Se está louvando e fala em mistério é porque perdeu o hino. Estão querendo reter o Espírito Santo. Estão querendo pôr o Espírito Santo dentro de uma caixinha e dizer: Espírito Santo, fica aí. Quando acabar o culto eu te solto. Não é isso. Não é assim. Não adianta, irmãos, eu querer fazer e não fazer para Ele. Não adianta. Nós é testemunhos. Acredito que o pastor, que os irmãos aí que tem mais tempo de igreja, de evangelho, da caminhada. Lá atrás, pastor, há 10 anos atrás, um jovem tomava a oportunidade de abrir a boca, o céu descia. A igreja, irmãos, era impactada com o poder. Quando o segundo de oração abria a boca, irmãos, o Espírito Santo manifestava, porque tinha pureza. A palavra que era para Ele. Quantos louvores, irmãos, eu já
já vi Deus operar milagre. Eu já vi, irmãos, pessoas sendo curadas através do louvor, pastor. Eu vi pessoas vomitar câncer sem a irmã pôr as mãos. Eu já vi, pastor, negando, orabasturiando, pessoas ser batizadas com o Espírito Santo, tão somente através da mensagem. Mas hoje nós não estamos buscando mais como é para buscar, nós estamos fazendo mais como é para fazer. Será que Jesus está contente com a gente? Será que o momento não é de nós se arrepender e dizer: Jesus, me perdoa, Senhor? Oh, Rabalabá, Suriana, Labastei. Eu fui batizado, irmãos, com o Espírito Santo há quase 15 anos atrás. Uma campanha dos 7 dias. Eu sempre disse, eu reconheço a minha fraqueza. Eu não gostava de orar no meio dos irmãos, não é porque os irmãos me atrapalhavam, não. Eu sempre disse, eu não sei orar, Senhor. Eu não sei orar. Eu sempre escolhi os cantinhos para me orar, porque eu orava baixinho. Quando foi no 5º dia, pastor da campanha, ainda está lá a igrejinha hoje. Jesus saiu lá de dentro. Naquela época, o pastor abria a boca, o céu descia. E eu lembro bem, a irmã estava orando. E eu fui ter um fogão lá dentro da igreja, um fogão de lenha. E eu queria me esconder, parece, ali dentro, porque tem aqueles onde põe as lenhas ali embaixo. Mas daí eu estava orando, pastor, eu já não tinha palavra, eu comecei a chorar perante Deus. E eu comecei a sentir, parece que a minha língua inchada, eu não conseguia mais falar. Eu só vi quando alguém colocou as mãos sobre o meu ombro e disse assim: hoje o Espírito Santo te batiza com variedade de línguas. Na mesma hora o Espírito Santo me pôs de pé, pastor. Eu comecei a clamar alto naquela igreja. Naquele dia foram 5 pessoas batizadas pelo Espírito Santo. Será que Ele nos deixou? Não, igreja, somos nós que nos afastamos dEle. Somos nós que deixamos, irmãos, o nosso compromisso de lado. Estamos mais preocupados com o que fazer lá fora do que o que fazer aqui dentro. Não podemos deixar, igreja, essa essência. Porque Pedro fazia diferença nos discípulos, irmãos. Todas as vezes que algo acontecia, começava por Pedro primeiro. Quando, irmãos, ali no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desce, a Bíblia está dizendo para mim e para você que ele desce, irmãos, derramando fogo, línguas repartidas como de fogo. O povo começa a bradar, o povo começa a pular. Quem estava sentado se levanta. Tinha mais de 4.000 judeus em volta da Ikonecomará, é onde ele estava. E o povo então começa a ouvir o que está acontecendo. Esse povo está louco. Alguns olhavam e diziam: olha, eles estão embriagados. Pedro, que quando Jesus pregava não abriu a boca, pastor. Naquele momento ele se põe de pé. E a Bíblia está dizendo que ele começa dizendo: varões, aqui não tem ninguém embriagado, aqui estamos cheios do Espírito Santo. Jesus prometeu que ele descia e ele veio. Quando foi no final das palavras de Pedro, foram quase 3.000 almas que se agregaram à igreja. Nos nossos dias, irmãos, em vez de nós trazer, nós estamos afastando. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja, em vez de nós dar um testemunho fiel, lá fora nós se ajudamos para falar mal e eles ficam sabendo. Não é assim, irmãos. Nós precisamos ser esta igreja, esta pedra pequena. Pedro, Deus edificou a igreja sobre Pedro. Não é diferente para nós, irmãos. Mas nós precisamos fazer menção de quem somos. Nós precisamos fazer menção do que somos perante Deus. O chamado não é fácil para ninguém.
para ninguém, irmãos. A Bíblia mesmo está dizendo para nós, Jesus Cristo mesmo disse, mas é prazeroso. Glória a Deus. É prazeroso Glória quando a você Deus, põe as Senhor. mãos sobre alguém que chega na igreja e diz, estou sentindo dor, e ela sai curada. É prazeroso quando dá uma pessoa que diz, hoje eu vou na igreja, eu vou buscar uma resposta, e através do seu testemunho, irmãos, ela sai glorificando a Deus. Através do louvor, irmãos, ela diz, Jesus me respondeu. Mas nós precisamos, igreja, se chegar um pouco mais. Nós precisamos, pastor, ser mais fiel nas orações, no jejum. Nós precisamos descer um pouco mais. Glória a Deus, aleluia. Esta madrugada passada, irmãos, de ontem para hoje, o meu telefone dobra na cabeceira da cama. Qualquer hora que me ligar, irmãos, pode ter certeza que eu vou atender. E a irmã me ligou, era 4 horas da manhã. Fazia muito tempo que eu tinha deitado. Ela disse, pastor, ora pela minha mãe, ela está internada, pastor, com problema no coração, lá em Goiânia. E eu levantei e comecei a orar junto com ela. Ela colocou o telefone no ouvido dela, e eu disse, toma posse, Jesus já operou milagre, vocês têm que determinar, mas tem que crer. Quando foi 8 horas, né, a mensagem chegou dizendo, pastor, a minha mãe está bem. Fizeram, eu esqueci o nome do exame, que é aquele que vai pela veia, vai até o coração. Disse, ela está com 84 anos, disse, o coração da minha mãe está perfeito, pastor. E ela chegou aqui, o médico disse que não sabia como ela sairia, porque estava muito mal. Pastor, você quer ser melhor do que alguém? Não. Mas é prazeroso, irmãos, quando você paga um preço. Jesus olha e vê o teu esforço, mesmo que nós não somos pequeninos, nós somos pó. Mas Jesus levantou nós, pastor Márcio, pastor Rafael, pastor Eusébio, que é para carregar outros. A nossa vida não é para nós, mas é para aqueles que precisam. E vocês estão deixando a desejar, pastor Rafael, pastor Márcio, vocês estão deixando a desejar o chamado que Jesus colocou sobre vocês. Por quê, pastor? Porque o valor está invertido. A igreja, pastor, nós precisamos ter mais união de oração. Não é só nós sentarmos para nós tomarmos um café, não. É muito lindo, eu gosto, irmãos, desde o princípio do ministério, os irmãos que estão comigo, pastor Eusébio, eu sempre gostei de fazer uma reuniãozinha com os irmãos, tomar um café, não é assim, irmã Érica? Eu gostei, sempre gostei. Quando pudermos, não, vamos reunir, vamos nos alegrar, final de tarde. Mas, irmãos, a igreja não enxergou. Mas nós precisamos ter essa união. Nós precisamos unir um pouco mais, irmãos, porque a igreja primitiva, a Bíblia está dizendo para nós que eles viviam juntos, unidos. Tudo que eles tinham, não estou dizendo para você fazer, dividir hoje, não é isso, eu estou falando da união. Mas a Bíblia diz, irmãos, tudo que eles tinham, eles dividiam e viviam regaladamente. Mas tinha união. Hoje a igreja, irmãos, parece que cada um está querendo ir para um céu diferente. Nós encontramos pessoas, é de outra igreja, nem da paz do Senhor para nós. Quando nos olha de baixo em cima, de cima embaixo, olha pelas vestimentas, pastor. Se nós estamos vestidos igual a eles, não vamos entrar no céu que eles entram, que eles estão lutando para entrar. A igreja hoje está invertindo seus valores. E se Jesus está falando com nós desta maneira hoje, é porque ainda Ele se preocupa conosco. Glória a Deus, Senhor. Ele ainda se preocupa e quer investir em nós. Irmã, Jesus prometeu que quer curar através do louvor, então não somente se dedica. Deus quer fazer um milagre através do ciclo de oração, irmãos. Nós precisamos unir mais, precisamos orar mais, precisamos descer mais. Jesus tem falado dos grupos, das crianças, dos jovens. As dirigentes, quem carrega
carrega. O Jonas não vai chamar a irmã Érica, vamos para a igreja orar. Não vai. Mas se a senhora chamar, eles vêm. Irmã Maiara, é entregar jejum pelos pequeninos, que está a sua responsabilidade. Ciclo de oração é se unir em jejum para Deus bradar. Se vocês querem que Deus opere milagre, eu creio, mas Deus falou que vai operar. Pastores, nós, não é uma hora de oração que Jesus vai operar, não estou dizendo, nós precisamos descer mais. A madrugada não é nossa. Talvez você pode dizer, pastor, você não trabalha fácil, pastor, mas eu trabalhei a minha vida toda, agora que eu não estou trabalhando. Mas nunca deixei de dar 2 horas ao Senhor à madrugada. Não. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sabia, irmãos, que se lá atrás eu não tivesse buscado, pastor, os irmãos, eu não estava aqui. Teve irmãos, meu irmão Simara, que foi levantado junto comigo, que estão parados na fé. Eu sou melhor? Eu não sou. Mas se eu não tivesse entendido que eu preciso descer, que é eu que preciso buscar, eu não estava aqui hoje. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, eu saía da igreja, ia para o monte, mas o pastor saía do monte 2 horas, chegava em casa, descansava, 6 horas estava de pé para o trabalho. Quando era no final do dia, eu estava no monte de novo. Nunca deixei o meu compromisso, porque o pastor um dia disse para mim, pastor, Jesus está te chamando para a obra. Mas a tua vida não é mais tua, é para a igreja, é para os outros. Você precisa se revestir, porque Jesus quer te usar, mas sem você orar, sem você buscar, Jesus não te usa. Nós precisamos, irmãos, aqui Jesus tem promessa nas nossas vidas, na vida de cada um. Glória a Deus, aleluia. Jesus tem promessa que vai usar na terra, pastor José. Jesus tem promessa, irmã Lucimara, irmã Érica, irmã Maiara, missionária, pastor Márcio, pastor Rafael. Jesus tem promessa. Mas nós precisamos entender quem somos e que nós que precisamos buscar, que nós que precisamos descer, que nós que precisamos se entregar. E ele disse, estava entregando as chaves dos céus, e o que Pedro ligasse na terra estava ligado no céu, que ele desligasse da mesma maneira. A oração do santo. Muitas das vezes você está cansado, está com o corpo moído, mas você dobra o seu joelho, o Espírito Santo desce do teu lado e te conduz. Quando você achava que ia orar 1 hora, você já orou 2 horas e Jesus já começou a operar através da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus, irmãos, Ele busca verdadeiros adoradores. Nos últimos dias, todo mundo vê que a igreja está precisando entrar em sintonia da oração. A igreja precisa entender que somos dependentes dele. Mas parece que nós estamos lutando, cada um está lutando de uma maneira. Cada um estamos lutando como se nós fosse individual. Não. Nós precisamos entender que um precisa do outro. Quantas vezes, talvez na caminhada eu não tentei parar e um de vós orou, pastor, Senhor, fortalece o pastor Vanildo, porque eu sou carente das vossas orações. Assim como eu oro por vós, eu sou carente das vossas orações. Nós somos. Glória a Deus, Senhor. A igreja, irmãos, é um corpo. Não tem como um pé andar sozinho, não. Você se assusta se você vê um corpo, alguém caminhando sem um pé? Não. Vai dizer, alguma circunstância levou ele a perder um pé. Mas e agora, se nós olharmos e vemos um pé caminhando sozinho?
aí nós assustamos. Não é assim? Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Não vamos, irmãos, o meu braço direito não vai longe do esquerdo, não vai. Jesus está dizendo para nós esta noite que o que nós ligarmos aqui será ligado lá, em oração. Que nós venhamos. Eu não quis e não quero pegar a Bíblia e trazer uma correção para a igreja, um sermão. Não, não é isso, jamais. Os irmãos que pregam, as irmãs que pregam, sabem que ninguém de nós desejamos fazer um sermão desta maneira, mas entendemos também que não podemos levar para casa aquilo que nos manda entregar ao Senhor. E que o Espírito Santo fale melhor nos nossos corações. Mas que se hoje ainda o Senhor está falando para nós nos consertarmos, é porque nós precisamos. É porque nós precisamos buscar, nós precisamos descer, entender que nós somos falhos. Nós sabemos, assim como o irmão foi alegre o trabalho, né, pastor? E voltou de lá carregado. Nós não sabemos o nosso amanhã. Quanto tempo nós temos? E não é porque estamos aqui, ocupando um lugar aqui, que podemos dizer basta. Não. Cada um de nós temos um chamado. O chamado, ele tem preço. E um dia Jesus vai lembrar-nos desse chamado. Porque Ele não nos forçou. Ele apenas nos convidou. Vem. E nós fomos. Lá na frente Ele alerta. É uma cruz que nós temos que carregar. E não tem como nós cortarmos pedaços dela para ficar mais leve, não. Esta cruz, irmãos, aqui nos leva à salvação. Se nós vivemos o Evangelho que não tem a cruz, estamos errados. Se nós vivemos o Evangelho que não tem o sangue, estamos errados. Se nós vivemos o Evangelho que não apresentamos primeiramente a Cristo, estamos errados. Porque a igreja é Ele que é o líder e é por Ele a igreja, é pelo o Senhor. Quando Ele abriu os braços na cruz, Ele estava abraçando as nossas causas. Quando Ele abriu o braço na cruz, Glória a Deus, Senhor. Ele disse: Pai, consumado está. Ele estava comprando a minha e a tua peleja. Ele sabia que eu e você ia chegar um momento que ia dar vontade de desistir. Ele sabia que eu e você ia chegar um momento que ia dizer: Senhor, eu não aguento mais. Ia chegar um momento que nós íamos dizer: Senhor, eu vou fazer a última oração, Senhor, e não dá mais, Jesus. Nos nossos dias, irmãos, quantas vezes vem esse sentimento: eu não aguento mais, Senhor. Olha para a peleja, olha para a batalha. Muitas das vezes, irmãos, vai deitar à noite, não tem o sono para descansar. Quando levanta de manhã, parece que trabalhou a noite toda. Diz Jesus: eu vou orar agora, Senhor, e não dá mais, Senhor, eu não aguento mais. Mas quando vemos, irmão, nós vencemos mais uma semana. Quando vemos, nós vencemos mais um mês. Olha aí, está chegando a outra Santa Ceia. Quantos não alcançaram? Quantos irmãos partiram? Faltando 2 dias para a Santa Ceia. Quantos irmãos que planejou tanto para o mês que vem e não vai poder chegar e não chegou? E nós estamos aqui, eu não sei porque Jesus está dizendo desta maneira, e nós estamos aqui. Será que não é momento de nós pormos um prumo em nossas vidas espiritual? Será que não é momento de nós dizermos: Senhor, eu preciso me consertar, me ajuda? Muitas das vezes ofendemos as pessoas e não temos, pastor Zé, mais a coragem de pedir perdão, porque se eu for pedir perdão, eu vou estar me humilhando. Não é se humilhando, é entregando a tua razão. Se você fez
reconheça, Jesus vai te recompensar. Mas não foi eu, pastor, faça você que Jesus vai te recompensar da mesma forma. Eu não sei porque Jesus está dizendo desta maneira. A igreja precisa de mais perdão e menos crítica. A igreja precisa de mais perdão e menos julgo. É a igreja, irmãos. Uma vez, pastor Eusébio, para nós encerrarmos a mensagem, na cidade de Campo Grande, o pastor Marcelo, na Santa Ceia, né? Ele disse assim: o Senhor, esta noite, antes de eu ministrar a ceia, me incumbiu a dizer para a igreja que ninguém tome a ceia ou toque no corpo e no sangue sem antes pedir perdão a alguém que talvez você fez algo mal, talvez você errou inconscientemente, mas que neste momento Jesus está colocando no seu coração a pessoa, e você, antes de tocar no corpo e no sangue, peça perdão. O pastor surpreendeu. Sabe por quê? Porque a igreja inteira se levantou, a igreja toda se pôs de pé, irmão. Chegou pessoas, pastor, que jamais a gente imaginou, e dizia: me perdoa, eu fiz isso e isso contra você, mas agora eu vejo que você não é isso. E abraçaram. Irmãos, foi a melhor Santa Ceia que Jesus já operou naquele dia, porque houve um reconhecimento das suas falhas. Ah, pastor, você é perfeito, você não pediu perdão? Não, eu pedi perdão também. Eu abracei o meu pastor e disse: pastor, eu estou em falha contigo, pastor. Eu disse que eu ia estar lado a lado contigo, mas eu tenho falhado. E a partir de hoje, pastor, eu estou fazendo um conserto. O pastor, foi um dia que, olha, até hoje eu lembro daquela Santa Ceia. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. E quando reconhecemos, Jesus se agrada, porque Ele disse, mesmo ele não pecando, não errando, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então muitas das vezes fazemos coisas que não estamos agradando ao Senhor, mas se nós reconhecemos e nos redimimos perante a igreja, perante o irmão, a irmã, quem vai recompensar é o meu Senhor. Então que nós venhamos ter vida e saber, entender o que é igreja. Igreja não é um local que nós venhamos com pressa de voltar. Igreja não é um local que venhamos a passeio, não. Quando você saiu da sua casa esta noite, você diz: eu vou à igreja, eu vou ouvir a palavra. Não é assim que nós falamos? Eu vou buscar a face do meu Senhor. Então nós não podemos, eu não sei porque também é falado desta forma, temos pressa, vamos ouvir ao Senhor, que Ele começa desde as primeiras palavras dentro da igreja. É assim que Jesus faz nossas vidas. E que o Espírito Santo continue falando no seu coração esta noite, e a igreja que pode, exalte a Ele com as suas palmas. Amanhã temos o ensaio do ciclo de oração às 8 da manhã, né? Glórias a Deus. A missionária vai estar conversando com todos o porquê, o motivo que foi mudado. Temos culto, né, à noite lá no lar do pastor Rafael. Você que pode comparecer para nós adorarmos a Ele. Amém? Glórias a Deus. Você que pode estar em pé. Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, Deus de maravilhas, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Senhor. Mesmo eu sabendo, Jesus Cristo, que eu não sou digno, Senhor, de estar ministrando Jesus Cristo, que é santo, Senhor, mas Tu me deu a incumbência esta noite. Pai querido, Deus amado, e esses que aqui estão, Senhor, veio não para me ouvir, Senhor, mas para ouvir, ó Pai querido, Deus amado, o Senhor falar, Pai. E eu creio, Senhor, que já vamos sair daqui, ó, cheio, Pai, da Tua glória. Porque nós estamos aqui, Senhor querido, Deus amado, esta noite é por Tua causa, Senhor. É para dizer, Senhor, que Tu és santo. É para dizer, Espírito Santo, que nós te amamos, Espírito Santo. Não nos deixe, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, nesta peleja.
Oh Espírito Santo, pega em nossas mãos, meu Senhor, e nos carrega. Porque muitas das vezes, Senhor, a peleja, a luta, Senhor, quer nos parar, Senhor, quer nos esbarrar, Senhor. Muitas das vezes, mas tu desceste, Senhor, no dia do Pentecoste, fazendo festa, Senhor. Então eu peço, Espírito Santo, não nos deixe, não nos abandone, Senhor. E eu peço, Jesus Cristo, Pai da glória, que o Senhor continue, Senhor, falando ao coração de cada um esta noite, Senhor. Que o Senhor possa, Jesus, nos fortalecer para caminharmos na Tua presença. Que o Senhor possa curar, Senhor, a enfermidade do corpo, da alma, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, nos ajudar até no dia, Deus amado, Deus santo, que nos encontraremos contigo, Senhor. Ou individualmente, Senhor, ou no dia, Deus amado, Deus santo, que a Tua igreja subir, Senhor. Nós queremos estar juntos, Senhor, para olhar, Deus amado, para a Tua face, e olhar para o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo dizer: valeu a pena. Oh Jesus Cristo, Deus da glória, Deus santo, perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, as nossas falhabilidades, Senhor. Mas que o Senhor possa nos guiar, Senhor, nos fortalecer, nos levar para casa com segurança, nos livrar, Deus, das astúcias ciladas do inimigo, nos proteger e nos guardar, Senhor. Eu peço, leva todos, ó Pai, com segurança, protegendo e guardando, Senhor, para a glória do Teu nome. E a igreja diga amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos possam dizer amém. Amém. Estão abençoados, vão em paz. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor. Vem dizer oração. Os pastores